Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Campo Grande. Hoje meu convidado é o Rodrigo Duarte. O Rodrigo é um especialista, um advogado especialista em Direito Internacional e outras coisinhas. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa profissão. Rodrigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Além do Direito Internacional, né? Em que mais você é especialista? Olha só, primeiramente é uma honra estar aqui com você, uma pessoa exemplar, sublime, né? Eu te conheci há pouco, mas já vejo assim um brilho de expansão em você. Eu atuo na área de direito internacional, com foco na lei do Mercosul, né? E aí, mais especificamente, em alguns anos, eu estou tirando cidadanias, né, para o Paraguai, de brasileiros que querem ser cidadãos do Paraguai, e de outros países, argentinos, outros países, cidadãos desses países que querem ser cidadãos do Paraguai. Entendi. E você também atua em direito civil, criminal, outras áreas também que abrangem todo esse universo da advocacia? Sim, existe uma diferença. Direito internacional, eu estou atuando dentro do território paraguaio. Eu expandi, eu tenho um escritório lá. Tá. Agora, no Brasil, eu também sou advogado, e eu atuo desde o ano de 2016. Eu tenho escritório próprio. Eu atuo na área penal, expandi para a área civil. Ok. Dentro da área civil, direito de família, divórcio, contratos de todas as espécies, e também dei uma expandida para o direito tributário. Quando eu falo em expansão, hoje, dentro do direito, alguns profissionais do direito, eles são um pouco resistentes a você falar, eu atuo em mais de 2 ou 3 áreas. Contudo, hoje, com a tecnologia a nosso favor, livros digitais, cursos online, você dispensa a parte de tempo, porque você ganha tempo sem sair do seu escritório, e se você tiver força de vontade, você tem uma competência para ser um bom advogado em 2 ou 3 áreas, e quando eu falo isso, atuando de forma exemplar, sabendo o que faz. Puxa, isso é muito legal, porque existe a prerrogativa de que o advogado especialista é aquele que mais entende, que mais dá certo na própria área, né? E você está falando de algumas múltiplas especialidades. Isso vai, para mim, ao encontro do que eu tenho observado na minha carreira como consultor, né? Eu falo que eu sou um consultor orientado digital, porque nem tudo é digital, né? Estamos aqui produzindo esse conteúdo, conversando, mas estamos presencialmente. Ontem estivemos no Paraguai, em Pedro Juan, com as pessoas, né? Entendendo a dinâmica dos relacionamentos. E do ponto de vista contemporâneo dos negócios, dos relacionamentos profissionais, eu vejo que é necessário nós aprendermos e também dominarmos outras áreas do conhecimento. Então, à medida que eu sou alguém que entendo um pouco de tecnologia, um pouco de comunicação, também sou um especialista em consultoria empresarial, também entendo sobre a tecnologia do ponto de vista de software e também das rotinas empresariais e também da educação, sou mestre em educação pela Unesp. E quando você traz essa questão do advogado multi-especialista, né, levando em consideração as facilidades tecnológicas, isso para mim é extraordinário, porque ele só coaduna com a forma que eu tenho observado hoje essas dinâmicas de relacionamentos e desenvolvimento profissional. E o ponto fundamental, como que você usa a tecnologia para dar conta disso tudo? Que nós conversamos ontem, você falou sobre a similaridade dos processos, né? Mas como que a tecnologia facilita a sua vida? Olha só, a tecnologia hoje facilita em muito. Se você quer estudar em determinada área, você tem um livro à sua disposição na frente de você, né, via online. Ou seja, você poupa o trabalho de ir numa livraria, perder de tempo, você já tem aquilo ali. Quando você está fazendo uma peça em específico, e algumas pessoas elas ficam também com medo, tudo existe um processo. Para você atender o cliente, para você entender aquilo que o cliente está te pedindo, para você, depois que entendeu, você saber a peça exata que você precisa entrar. Só que saber a peça exata, num primeiro momento, isso é alterado, porque toda peça é um estudo de caso. E todo estudo de caso se compõe por outras coisas que você não teve a visão outrora. Então, o que eu posso passar
para todo profissional na área do direito. Atender o cliente, Uhum. fique tranquilo, porque vai existir um processamento para se produzir essa peça. Esse estudo é feito hoje de forma digital. Você tem acesso às leis, você tem acesso a artigos, você tem acesso, aí vem uma questão também de estudo de cada profissional, porque lendo o artigo você vai fazer uma interpretação desse artigo, e muitas vezes já ocorreu comigo de pegar processos que ainda não tinha uma solução clara no meio do Poder Judiciário brasileiro. Eu, através de um estudo, consegui arquitetar uma teoria e ganhei uma jurisprudência nova. Legal. E esse é todo o procedimento. Então a tecnologia está nos ajudando a todo momento. A tecnologia, e tem um outro detalhe, ver uma colheita de informações. Saber ouvir o próximo, Legal. saber ouvir o cliente, porque por mais simples que o cliente seja, e eu falo pessoas simples que não têm muito conhecimento, uma palavra que ele te informa, algo que é costumeiro na região pode mudar toda a didática desse processo, porque o direito também, ele se equipara e se baseia pelos costumes. O direito, ele não passa por cima do cidadão e dos seus costumes, porque a nossa Carta Magna, a Constituição, no seu artigo 5º, protege Fantástico. costumes. Que legal, isso é muito interessante, porque existe uma profundidade, né, do ponto de vista da empatia. Então, quando você fala assim, uma profundidade técnica e do ponto de vista da empatia, porque quando você fala é necessário entender as pessoas, mesmo que elas sejam mais simples, a comparação que eu faço é: o advogado precisa estudar muito, né? Então ele se torna um especialista ou multiespecialista, só que ele atende as pessoas que são leigas. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente está falando de simplicidade no entendimento, né, do entendimento escasso das pessoas sobre a legislação, porque existe muita mítica do que é possível e do que é impossível, certo? Transitar do ponto de vista jurídico. E onde eu quero chegar nisso? Nas questões relacionadas ao Paraguai, né? Existe também muita mítica nas relações internacionais entre Brasil e Paraguai e de como os negócios podem ser realizados, ou isso já é ponto passivo, né? O Paraguai é um país de comprar muamba. Explica pra gente isso. Sim, existe sim o misticismo e até uma doutrinação mental com relação a outros países, principalmente com relação ao Paraguai. Porque o Paraguai hoje ele tem um destaque mundial, o PIB dele ele cresce a cada ano, até muitas vezes numa proporção maior que o Brasil atualmente, pelo tamanho que o Paraguai é. E as pessoas, quando você fala em pagar menos imposto, em até ter mais possibilidades de negócio, as pessoas elas tendem a não acreditar pelo histórico do Paraguai. Porque veio dessa origem, eles são pessoas, são cidadãos que gostam de fazer comércio. E eles não ligam muito para uma aparência visível. Se você muitas vezes vai num prédio no Paraguai, aquele prédio antigo está, né, sucateado, mas dentro daquele prédio é bem arrumado, vende-se coisas importantes, né? E eu não estou falando ali, existe o Shopping China, né? Que é um prédio, sim, que novo, tem um investimento, né? novo, mas os cidadãos ali da cidade mesmo, eles não ligam muito para essa questão da estética, da aparência. E isso traz um engano, porque assim, é um país onde você faz compras mais baratas, você tem acesso a outro nível, outro nicho de pessoas. E, por exemplo, existe uma informação muito importante. Empresas do mundo inteiro hoje, buscando essa redução de imposto, estão se instalando no Paraguai. Quando eu falo em ir para o Paraguai, ou tirar uma cidadania paraguaia, sendo brasileiro e paraguaio, eu tenho acesso a toda essa múltipla acesso a essas várias outras pessoas que são de outros países que têm sua cultura. E eu me conecto com elas, correto? E todas essas pessoas, elas têm uma lide processual. Então, olha só, ao invés de que eu tenha um pensamento, eu vou parar por aqui, eu não vou expandir mais. Não. Eu estou no Paraguai, eu já estou aprendendo, eu estou atendendo uma mulher que ela mora na França. Certo. E eu estou atendendo uma família que mora na Argentina. Para fazer isso, eu tenho que além de estudar o direito internacional, eu tenho que entender o direito da França, eu tenho que entender o poder judiciário e as leis da Argentina. Então, é expansivo, me força a aprender e sempre querer mais esse aprender. Extraordinário, né? Extraordinário que você está falando, e eu vou fazer alguns outros links aqui. Então, a gente falou sobre empatia, essa sua capacidade e a sua visão pessoal de se aprofundar na outra pessoa,
né? E os relacionamentos humanos, eles são sobre pessoas, não são sobre câmeras, nem sobre fios, não são sobre conexões digitais, são sobre conexões pessoais de relacionamento. E aí você traz esse contexto da multiplicidade de conhecimentos e a sua relação com o Paraguai, ou seja, então a relação entre países que falam idiomas diferentes, e o Paraguai, se não me engano, são 2 idiomas correntes ali, né? É o Guarani e o castelhano, o espanhol castelhano. Ao mesmo tempo que você precisa se estabelecer... ao mesmo tempo que você precisa se estabelecer com conexões com outros advogados, com uma Glória, certo? E aí você diz para mim que o trânsito ali, o intermeio do Paraguai, ele tá também relacionado à conexão com outros países, inclusive a Europa. E isso é de uma magnitude de negócio extraordinária, gigantesca, né? Porque isso está muito perto do Brasil, né? Então nós estivemos lá ontem juntos, são 3 horas ali, é pertinho, eu vou de Rio Preto a Rio Claro, né? 3 horas, eu faço isso 2 vezes por semana. Então, e você faz também semanalmente, né? E essa potencialidade de explorar novos horizontes e desmistificar a nossa forma de pensar está relacionado com o mundo dos negócios, com o empreendedorismo. Então tá, todas essas relações que eu fiz agora são relações que você utiliza de forma corriqueira, certo? Como que você, ao longo da sua carreira profissional, então, isso não foi ensinado na faculdade, certo? A vida ensina, eu pressuponho. Como que você adquiriu essas habilidades? Tanto esse processo empático, de falar com outra pessoa, independente da simplicidade do conhecimento dela, ao mesmo tempo que você tem essa conexão entre países e entre idiomas e entre nacionalidades. Quais são as soft skills, as habilidades que você desenvolveu durante o seu trajeto profissional? Olha só, isso é uma pergunta muito interessante e importante, porque quando uma pessoa fala em sucesso, o sucesso ele tem várias amplitudes, né? O que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra. Mas o sucesso em si é você ser, primeiro, aceito por uma sociedade, e em segundo ponto, em ter eu chamo de vitórias dia após dia. Para você conquistar isso, você tem que ter experiência. E você não adquire experiência sozinho, senão ouvindo outras pessoas que passaram pelo mesmo percurso e pelo mesmo caminho. Isso leva tempo. Então eu entrei no meu primeiro escritório de advocacia sendo estagiário com 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Fiquei ali há quase 4 anos. Saí dali e fui para outro escritório de advocacia. Resumindo, eu abri meu escritório no ano de 2016. Viu, há 9 anos atrás, há 8 anos atrás. Todo o restante do tempo, claro, em algumas exceções eu trabalhei em outras empresas, mas a maior parte do tempo eu estava dentro do escritório de advocacia aprendendo, ouvindo, indo ao fórum e observando os donos desses escritórios, como eles agiam. Então eu peguei tudo que é de mais importante que eles me ensinaram e eu coloquei na minha prateleira mental e eu fiz algumas mudanças e outras eu deixei de forma perpétua. E aí vem a situação. Aqueles que atingiram maior sucesso são todos advogados e empresários, que eu conheci muito, que ouvem, que trabalham com a questão da conversa, que atendem cada pessoa e dá importância. Ele não está atendendo a pessoa pensando no dinheiro que ela pode lhe dar, mas ele vê uma conexão e quer resolver o problema daquela pessoa. Porque, olha só, por mais que aquela pessoa chegue no meu escritório, seja uma pessoa que ela não tenha muito aparato financeiro para me pagar um bom honorário, certo, mas eu resolvi o problema dela, fiz a minha função social com ela, claro, com certeza ela tem quase 99% de chance dela me indicar para outro cliente. Então o trabalho do advogado é um trabalho social, é um trabalho de confiança, tanto é que essa profissão era uma profissão de tradutor da lei. Nenhuma família ou um ser que tem ou uma pessoa que tem uma empresa pega um advogado pela internet, um desconhecido, não, porque essa pessoa ela tem que ser próxima. Você tem que estar próximo. Para estar próximo, você tem que ouvir, você tem que se dispor a tomar um café, você tem que se dispor a receber essa pessoa, acolher ela, sem nenhum interesse. Porque esse é o trabalho da advocacia. Tradução de uma lei, ensinamento de uma lei. Então, eu acredito que hoje, no mercado de trabalho, algumas pessoas elas estão indo num ponto inverso. Elas não querem adquirir experiência, elas não querem ouvir, e por isso elas não são tão bem-sucedidas
na área delas. Legal. Porque existe esse princípio. O advogado é uma pessoa da sociedade. Você tem que ser uma pessoa da sociedade. Interessante isso. Interessante demais porque isso humaniza, né, ainda mais a nossa realidade contemporânea, onde o digital e as relações online, eles acabam tomando conta da nossa rotina e muitas vezes do nosso imaginário. Porque a percepção que eu tenho, e aí a gente pode conversar sobre isso, é que a tecnologia, do ponto de vista da relação, ela facilita o trabalho de expansão, certo? De eu acessar as pessoas da onde a gente esteja. Por exemplo, eu fiz uma reunião online com o pessoal de Rio Claro e do outro lado do mundo, do outro lado do diversos estados do estado de São Paulo, pessoas de diversos estados do Brasil ontem, né? E também você fez uma audiência, certo? Online. E isso é prático, mas também isso não nos exime de projetar e de conhecer as pessoas e dedicar e nos dedicarmos a conhecer as pessoas. Então, existe para mim esse paradoxo. E a nova geração de profissionais, por ter nascido nesse processo tecnológico de exposição, de utilização dos meios de informação online, parece que eles se apegam com tanta força e utilização que as relações vão esfriando e que não são necessárias. Qual é a sua percepção profissional sobre isso? A minha percepção, eu vou te contar um caso que é muito interessante. Existia um cliente e ele tinha uma terra que estava sendo tomada. Estava com um outro profissional. Esse profissional, em nenhum momento, atendeu esse cliente no local onde eu vi, ele estava em loco. O que acontece? Ele pega uma foto por satélite, ele mede essa terra que estava, né, sendo invadida por satélite, nunca falou com esse cliente, só por telefone, e nunca viu o local. Ele monta o processo, ok? E o processo, quando você lê, o juiz não consegue entender a dimensão da terra, porque não existe uma explicação a quantos metros de distância a outra terra está, quem são os vizinhos, o que essa pessoa cria lá, como ela se estabeleceu lá. Tudo isso é um histórico que eu preciso ter indo ao local. Então o caso chegou até mim, eu fiz questão de viajar até o local, tanto é que existiam pessoas, profissionais comigo, eles não entenderam esse procedimento, por que você vai no local, eles acharam desnecessário. Fui até o local, conheci a pessoa. Ela me contou toda a história dela, como ele adquiriu aquela terra, ele me mostrou os documentos que ele não havia nem noção que deveria ter mandado para o advogado para colocar no processo esses documentos. Eu vi que ele criava gado, eu vi que ele tinha uma família, e eu vi que a pessoa que estava querendo invadir a terra dele era um próprio familiar que morava a 1 quilômetro, a 1 quilômetro ali de distância, e expandiu na força para tomar, inclusive gado, tudo, então ele estava sendo ameaçado. Isso tudo não estava no processo. Então o que eu quero dizer? Sempre é muito importante você ver as coisas. A internet é muito boa, só que ela traz um resumo de tudo. É a mesma coisa de você entrar no Google, pedir um conceito de algo e não ler o livro sobre aquele assunto. Você vai perder diversas facetas. Então, o que eu digo para essa nova geração, né, que eu também estou incluso, se disponibilize, vá, atenda, tenha esse contato, porque vai ter muitas informações que você vai adquirir, informações que são preciosas, que você pode colocar tanto no processo, ou seja lá o que viu a área, mas que você só tem falando com a pessoa. E falar, e ir até, e ouvir, demanda tempo, né? Demanda tempo, interesse e dedicação. E não tem nada de tecnológico nisso tudo, né? É só sobre comprometimento e interesse genuíno de fato. E pensando em tudo que você está falando, tenho certeza que você teve desafios ao longo da sua carreira, né? E quais foram esses desafios profissionais? Foram vários. É que, na verdade, quando você fala de um profissional, você tem por trás dele, tipo, um histórico. Claro. Um começo, né? De tudo. Primeiro, começar uma carreira, correto? Começar a carreira é muito difícil, porque você tem que ter foco. Foco e saber que existe tempo para todas as coisas. Então, quando eu iniciei algo, eu não tinha sequer, algumas vezes, não tinha dinheiro para colocar gasolina no meu carro e ia até o escritório. Mas isso não me impedia, porque eu ia a pé,
ou fazia qualquer outra coisa. Na época não tinha Uber, né? Então eu fazia todo esse trabalho, mas pensando sempre em um futuro. E acima de tudo, tentando e buscando a resolução desses problemas. Então quando eu falo, os desafios, desafio na montagem, desafio na espera do cliente, qual é um outro desafio que é muito importante? Você nunca vai saber tudo para pegar uma ação, nunca. E é por isso que eu tenho que confiar no processo da ação, e eu tenho que ter uma confiança, aliás, o profissional tem que confiar nele mesmo, porque ali ele vai sentar, ele vai amadurecer aquela ideia, ele vai escrever a peça, ele vai entrar em contato com o cliente. Então muitas pessoas hoje, em uma negativa, elas dispensam a ação, e até você disse uma palavra muito interessante, especialista. Quando eu vou para o Paraguai, quando eu faço minhas viagens, quando eu atendo o cliente, existem vários especialistas de muitas áreas, correto? Correto. Mas até que ponto eu sou especialista nessa área? Até que ponto eu estou avançado? Então existem muitas pessoas que elas não falam, eu sou especialista em algo, mas elas são muito melhores tecnicamente do que um especialista. Porque o que é uma especialidade, se não um curso que você fez e você ganhou um diploma específico naquela área. Sim. Então eu remeto a isso para quem for ouvir, né, esse nosso diálogo, é o seguinte, não tenha medo, avance, enfrente toda e qualquer situação. E aí, finalizando essa pergunta, o maior desafio, né, que eu fui submetido foi meus próprios filhos, eles são cegos e eles têm autismo, e olha que engraçado, eu nunca fui voltado para atender, eu nunca pensei em atender a área voltada ao direito médico, o direito previdenciário. Nunca, porque pelo direito previdenciário você vai pedir um LOAS, você vai requerer um benefício, por exemplo, para que uma mãe ela consiga comprar um carro mais barato, correto? Usando esse, né? Algumas hoje locadoras já dispõem desse bem, desse serviço, mas são poucas. O que acontece? Com essa situação do meu filho, mais uma área que eu entrei, e hoje eu faço questão de atender pessoas e não cobrar honorário por isso. Legal. Mas olha só, não cobrando honorário. Mesmo assim, Deus é maravilhoso e ele faz com que eu receba de uma certa forma. Claro. Atendi várias pessoas, um problema específico na área médica, elas sabem que eu trabalho também em outra área, me indicaram outros clientes que sim, eu recebi um honorário de 8 meses, 1 ano depois, 3 anos depois. Qual que é a medida? O não ter medo e sempre avançar. Essa é a filosofia. Cara, fantástico. Essa conversa ela vai avançando e cada vez mais fica mais difícil para elaborar as questões, porque tem muitas possibilidades no que você fala, que elas intermeiam o ambiente profissional, mas elas transitam na questão do pessoal. Então você falou pra gente aqui que você tem filhos que são autistas, são 2 filhos autistas e os 2 são cegos. Sim. Certo? E que você também falou, como Deus é maravilhoso. Né? Então, você é cristão. Sou cristão. Eu também sou cristão. E nesse sentido a gente traz 2 parâmetros para essa conversa. A questão da religião e também traz a questão, além de ser trabalho, de ser pessoa, tem a questão de quais são os valores que nos movem pessoalmente e a questão do caráter, né? E também do comprometimento com a sociedade, que é um outro ponto. Então você, empaticamente, por passar por essa questão pessoal com os seus filhos, né? Quantos anos têm seus filhos? E os nomes? O Isaac tem 11 e o Israel tem 6. 6. E sua esposa, qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia. Tudo isso não na expectativa de ganhar algo, né? Mas sabendo que, como Deus é maravilhoso e a semente é boa, a gente também tem direito, né, do ponto de vista espiritual, a uma colheita boa, né, independente de quem a gente planta, porque a lei que a gente está submetido, do ponto de vista espiritual, é uma lei de Deus, uma lei maior, né? Então, pensando agora nos pontos positivos da sua profissão, em tudo que a gente falou até agora, não é fácil fazer esse resumo. Como que você traz a questão da espiritualidade para sua vida profissional e como que você consegue trazer essa questão de plantar e colher? Como que você consegue resumir tudo isso? Olha só, no caminho eu vim pensando sobre justamente essa pergunta.
por algum motivo. E eu vou resumir da seguinte forma. A Bíblia é um livro de princípios, só que ele tem que ser traduzido de uma maneira correta, e cada pessoa tem a sua maneira correta de absorver isso. Cada indivíduo é diferente. Então, sendo assim, Deus é extraordinário que ele escreve a Bíblia através de profetas, e a Bíblia, a cada dia, ela tem a sua tradução, e ela vai renovando isso a cada pessoa que a lê. Eu vou trazer um princípio, e assim, falando algo muito importante. Então, a Bíblia, ela tá para trazer um norte, ela tá para regular a nossa vida. Okay. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu via o trabalho como algo sacrificial. Porque haviam me dito que antes de um pecado da humanidade, o homem ficava se deleitando em algum lugar, né? Por uma má tradução e interpretação até minha, porque eu sou responsável pela tradução e interpretação na minha vida da Bíblia. Ok. Estudando, eu já dou aula sobre a Bíblia há algum tempo em uma igreja, né? E o que acontece? Eu li um versículo que está em Gênesis 2, verso 5, que fala o seguinte, que Deus não havia feito chover sobre a terra, não havia chuva. E não havia crescido também as ervas, porque não havia homem para lavrar a terra. Se você pegar todos esses fatores, olha só, a chuva é bênção de Deus. O crescimento em uma terra é bênção de Deus. Só que isso não aconteceu porque não havia ninguém para trabalhar. Não havia homem para trabalhar. Quando eu pego isso aí, eu estou em Gênesis. Então o trabalho estava no livro de Gênesis. O homem e a palavra que resume a palavra terra no hebraico, um dos sinônimos dela é ação. Ou seja, o homem foi colocado no mundo da ação. Então olha o que eu entendi. A Bíblia trouxe esse reflexo com uma origem judaica, uma interpretação também voltada para o grego, correto? Correto. Olha o que a Bíblia está me remetendo. O trabalho é uma bênção, ele foi criado por Deus. E se eu entendo isso, e eu entendo que eu sempre tenho que estar em ação, porque eu estou nesse mundo para estar em ação, primeiro ponto, eu tiro a reclamação de lado. Eu já acordo com outro perfil, outro ânimo, eu acordo com vigor, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui colocado por Deus para fazer, independentemente daquilo que eu faço. Agir. Então, não havia brotado a erva, porque não havia homem para trabalhar. Quando eu vou trabalhar, Deus derrama a bênção de forma automática. Naquele dia, e eu conecto a Bíblia por dia, porque Jesus, o próprio Cristo, ele falou o seguinte, olha, não viva cada dia o seu mal. E quando ele fala mal também, não é um conceito que o dia é mal. Não, as ações do dia. Você vai encontrar pessoas boas e você vai encontrar pessoas más. Você vai ter decisões boas e você pode ir para uma decisão má. Então viva esse dia. Então vamos separar tudo que a Bíblia fala nesse dia de hoje, certo? Okay. Acordei hoje de manhã, tem essa informação que Deus criou o trabalho e o trabalho é uma bênção. Com isso, vem um vigor sobre mim e mais do que um vigor, a minha parte qual é? Trabalhar. Perfeito. Porque ele, Deus, que é chamado de o Eterno, vai trazer a chuva e vai fazer com que a erva cresça. O dinheiro vai aparecer, porque eu estou trabalhando. Quando eu entendi isso, eu ia para o meu escritório mesmo sem cliente. E o cliente aparecia lá. Eu recebia uma ligação. Aí eu via a intermediação de Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. Então é um princípio que muda uma vida, mudou a minha vida, e hoje eu posso ter essa questão da prosperidade. Prosperidade não é você ter riqueza e sobrar, não. É naquele dia você ter o que é certo, correto. Você ter o pão de cada dia, você ter o dinheiro para você comer, você ter o dinheiro para um lazer, para abençoar uma pessoa naquele dia. Porque eu não vivo mais o ontem e eu não estou vivendo o amanhã. Mas eu tenho que eu tenho que focar no hoje. No hoje. Extraordinário, extraordinário. Eu sempre falo, e isso aqui é um ponto passivo para mim, eu sou o que mais aprende, né, desse lado aqui dessa conversa, porque para cada experiência pessoal compartilhada é um ganho para mim. E hoje não foi diferente, foi espetacular. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a tua presença aqui. Foi uma satisfação conhecer você, conhecer sua esposa, sua família, seus filhos, e estar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de pedir para você, né, nesse finalzinho aqui, deixar um recado para essa nova geração de profissionais que estão chegando, que ainda tem muito do que aprender, né? Todos nós temos, né? Não é olhar para eles como olhar de cima, mas o que a gente pode compartilhar com as pessoas de forma geral, com os profissionais de forma geral? Qual seria a grande dica que você poderia deixar para eles?
Olha só, uma certa vez eu li um livro de uma pessoa muito importante que ele disse o seguinte: ninguém cresce sem mentores. Todos nós, e nós temos esse enfoque de poder ter mentores. Quando você pegava na Idade Média um príncipe para ser um rei, ele era educado desde a sua tenra idade. Porque ele tinha professores, ele tinha mentores. A mensagem que eu quero passar para essa geração é: invista em conhecimento de pessoas que têm um gabarito, que têm uma história. Por quê? Porque você vai poupar 10, 20 ou 30 anos de estudo com 1 ano em contato com essa pessoa, 8 meses ou 2 anos em contato com essa pessoa. Isso é um princípio, porque o que nós absorvemos desses profissionais, que foi o que eu absorvi fazendo o estágio, e muitas pessoas eu sei que não fizeram, não tiveram esse contato, elas podem ter hoje usando a internet, pagando cursos, tendo contato com pessoas gabaritadas e que possam realmente direcionar. Hoje o direcionamento mental, ele vale muito, porque com um direcionamento mental você corrige 1 ano inteiro que vai chegar, e você também pode ter uma prosperidade em inúmeras áreas, com uma correção, que ela vem na sua mente em primeiro lugar. Então é isso, invista em mentoria. Extraordinário. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.